Bom dia! Hoje quero pensar juntamente com vocês a parábola do grão de mostarda que está em Mateus capítulo 13, verso 31 e 32. Vou ler. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. O reino dos céus. É uma parábola que representa o reino dos céus. Bom, você sabe o que é uma parábola. Parábola é um método de ensino que Jesus usou muito. Parábola é pegar algo conhecido, como, por exemplo, o grão de mostarda. Os palestinos conhecem bem o grão de mostarda, eles a usam muito. Conhecem a árvorezinha, que produz a mostarda. Então Jesus pegou algo conhecido para revelar o desconhecido. Qual é o desconhecido nesta parábola? É o reino dos céus. Até hoje, para muitas pessoas, o reino dos céus ainda está encoberto. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, pequenininho, um grão bem pequeno, que um homem tomou e plantou no seu campo. Foi o que Jesus disse. Vamos lá entender um pouco isso. Bom, eu vou aqui direto na explicação, Vamos pensar, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O grão de mostarda é pequenininho, talvez menor do que uma semente de tomate, menor do que uma semente de coentro, menor do que essas sementezinhas aí. Só que ela se torna maior do que as hortaliças. Ela se torna maior do que um pé de tomate, do que um pé de alface, do que um pé de coentro. Ela se torna um arbusto, tá certo? Meus queridos, aqui Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Está falando de algo pequeno. Por quê? Este grão de mostarda representava ele mesmo. Ele veio a este mundo como homem. Ele se esvaziou da sua glória, do seu trono. Ele se fez homem. Nasceu de uma família humilde, pobre. Nasceu numa cidade humilde, pobre, pequena, talvez a menor de todas as cidades de Israel. Jesus nasceu. Se criou numa cidade também humilde. Ele não tinha aparência. Era desprezado pelos homens. Não tinha riquezas neste mundo, apesar de ser o dono do ouro, da prata, criador dos céus, da terra, ser dono de tudo e de todas as coisas. Ele se humilhou, se esvaziou, se fez pobre, se fez servo. E vocês sabem que naquele tempo, como hoje também, as pessoas só têm valor pelo que têm. Mesmo que seja a pessoa mais corrupta do mundo, se tiver dinheiro, as pessoas a valorizam. Pode ser a pessoa mais honesta, honrada, como o próprio Cristo. Nunca se achou engano em seus lábios, nunca se encontrou dolo, nunca fez nada de errado. As pessoas não o valorizaram porque ele era pobre, não tinha onde reclinar a cabeça, segundo as próprias palavras dele. Jesus é este grão de mostarda, um homem pequeno. E está dizendo que um homem tomou e plantou no seu campo. Este homem aqui é Deus, a representação de Deus, o próprio Deus. Entregou seu filho para morrer, para ser plantado. Plantar significa que a semente vai morrer, Porque se enterra, ela morre. Mas ali, na terra, ela é transformada e ela nasce. E ao nascer, ela cresce e produz muitos frutos. Foi o que aconteceu com Jesus. Se Jesus tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, não tivesse brotado, ele ficaria só. Mas ele ressuscitou, ele animou os discípulos, ele confortou os discípulos e ele fez com que os discípulos saíssem e propagassem. Ele também enviou o seu Espírito Santo que fortaleceu o seu povo e fez com que ele, Cristo, com o cristianismo, se espalhasse no mundo inteiro, crescesse de forma esplendorosa. Isso é o reino dos céus, maravilhoso. Mas o verso 32 diz, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. De fato, Jesus veio de forma mais humilde possível. Porém, crescida
é maior do que as hortaliças, não é maior do que todas as árvores, maior do que todas as hortaliças, por ser uma semente bem pequenininha, menor do que, como eu já falei, do que algumas sementes de hortaliças, mas a mostardeira cresce e se torna uma árvore. E Jesus conta-nos que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Quem são estas aves dos céus que vêm a achar lugar, morada, neste grão de mostarda, nesta mostardeira? São todas as pessoas do mundo inteiro, em todos os tempos, que se apegam a Cristo, que aceitam ficar debaixo das suas próprias asas, como Ele mesmo falou, né? Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Bom, as aves dos céus são todos aqueles que quiseram se aninhar debaixo de Cristo. Lá conseguiu fazer seus ninhos, lá nesta árvore conseguiu fazer suas moradas, conseguiu achar abrigo, consegue achar descanso. Não foi o que Jesus disse? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Lembre-se disso, meu querido. O reino dos céus é assim. Jesus, pequenininho, ele veio a este mundo, mas não se engane, ele cresceu. Ele morreu, foi plantado, mas ressuscitou e se tornou esta grande árvore, onde todos que quiserem, ao abrigar-se nele, vão encontrar morada, vão fazer seus ninhos, vão encontrar refúgio, vão poder criar seus filhos, suas famílias e serem abençoados. Deus te abençoe. Que você tenha compreendido esta parábola do reino dos céus. Jesus, a semente de mostarda, né? O grão de mostarda, pequenininho quando veio, mas se tornou grande no mundo inteiro, para a glória de Deus. Tenha um bom dia.